your Bibles to Matthew 28. Abram suas Bíblias em Mateus 28. And as you do so, again, I want to express my wonderful, great appreciation to the church, the elders, the pastor, for the privilege of being with you for this conference. Enquanto vocês abrem, eu gostaria de mais uma vez demonstrar aqui a minha gratidão ao conselho, ao pastor, à igreja inteira, pelo privilégio de me terem aqui nessa conferência. It's clear that you've sat for years under good ministry because you're good listeners. É bem claro que vocês têm aqui sido bem privilegiados com boa pregação, porque vocês são bons ouvintes. And it was a great pleasure to meet so many of you last night after the service. Foi um prazer enorme ter conhecido muitos de vocês ontem à noite depois da nossa pregação. Matthew 28, we'll read verses 16 to 20. Mateus 28, de 16 a 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amen. Let us pray. Vamos orar. We bless your name, holy God, that Christ has ascended on high. Bendizemos o teu nome, Santo Deus, que Jesus Cristo está assentado à tua destra. You have made him King of kings and Lord of lords. O Senhor o fez Rei dos reis e Senhor dos senhores. You've placed the nations under his feet. Você colocou as nações debaixo de seus pés. And he tonight is extending his kingdom unto the ends of the earth. E ele nessa noite está estendendo o seu reino até os confins da terra. We thank you that he has chosen preaching as that great means by which his kingdom comes. Te agradecemos por ele ter escolhido a pregação como um meio pelo qual o seu reino virá. Therefore we pray tonight that your kingdom would come. Por isso oramos então que o teu reino venha, Advance in our lives. que ele possa ser avançado nas nossas vidas, In this congregation nesta igreja, and in gathering your elect unto yourself. que tenhamos aqui um ajuntamento dos eleitos a ti mesmo. Unto that end, we ask that the Spirit would anoint the proclamation of his word. Com este objetivo, te pedimos que o teu Santo Espírito traga a unção dele mesmo na palavra, For the glory of the triune God para a glória do Deus triuno and the good of his people. e para o bem de seu povo. Amen. Amém. When someone gives specific last orders, commandments, you know they're very important. Quando alguém dá ordenanças específicas de última hora, você sabe que elas são muito importantes. 2 weeks ago, we left Greenville, South Carolina for a month-long trip. Há 2 semanas atrás, nós deixamos Greenville, na Carolina do Sul, para uma viagem muito longa. And before leaving the seminary, I gave specific instructions to a number of different people. E antes de deixar o seminário, eu deixei algumas ordens para pessoas distintas ali. And they recognized the importance of that because of my departure. E elas reconheceram a importância daquelas ordens por causa da minha saída. Eu não estaria ali. Perhaps even more importantly, my wife gave specific instructions to the people that look after the house. Talvez mais importante foram as ordens que a minha esposa deixou para aqueles que cuidariam da nossa casa And water her plants. e que aguariam as plantas dela. Last instructions are important. Essas instruções de última hora, antes da saída, elas são And the importantíssimas. people that receive them know they're important. E as pessoas que as recebem sabem que elas são importantes. All three of the synoptic gospels record for us Jesus' last commandment to the church. Todos os 3 evangelhos sinóticos relatam para nós a última ordenança de Cristo para a igreja. A commandment to take the gospel to the ends of the earth.
um comando de levar o evangelho até os confins da terra. In his work, he laid the foundation. Na sua obra, ele deixou a fundação, But now the church is to build on that foundation. mas agora então a igreja edificaria nessa fundação. And so before Christ ascended, Então, antes de Cristo subir ao céu, he had a number of meetings with his apostles. ele teve vários encontros com os apóstolos. The one recorded for us in Matthew 28 Aquela que está aqui separada para nós em Mateus 28, took place sometime within those 40 days between the resurrection and the ascension. aconteceu em algum momento durante aqueles 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Cristo. He actually gathered his 12 apostles or 11 apostles in Galilee. Ele juntou os seus 11 apóstolos na Galileia. It appears that all the other appearances of Christ took place in Jerusalem E parece que as outras aparições de Jesus aconteceram em Jerusalém, or nearby, as in the case with the two disciples. ou nas proximidades, como no caso de Emaús. But he had told the apostles that he would go before them and meet them in Galilee. Mas ele disse então para os apóstolos que ele iria adiante deles e se encontraria com eles na Galileia. And so he gathers them to a mountain. Então ele os ajunta num monte, They worshipped him as they approached him. eles o adoram ao se aproximarem dele, Before he spoke, some still doubted. mas antes que ele falasse, alguns ainda duvidavam. But as he opened his mouth and gave his commandment, they all believed. Mas ao abrir a sua boca e dar a sua ordem, todos creram. Now I think in Matthew's gospel it's important that this meeting took place in Galilee. É importante aqui no Evangelho de Mateus sabermos que essa reunião ter sido na Galileia é muito importante. Because Matthew, you remember, begins his account with why Jesus performed his ministry in Galilee. Porque Mateus começa o seu relato falando porque Jesus realizou as suas obras na Galileia. Galilee of the Gentiles, A Galileia dos gentios, fulfilling the prophecy that the light of Christ would shine on the peoples of the earth. cumprindo então aquela profecia de que a luz de Cristo brilharia em todas as nações. And so in Matthew 4, Então lá em Mateus capítulo 4, verses 12 through 16, versículos 12 a 16, we're told that he settles here in Capernaum é-nos dito que ele foi morar aqui em Cafarnaum to fulfill the prophecy of Isaiah. para cumprir uma profecia de Isaías. Read 15 and 16. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. The great portion of Jesus' public ministry was exercised in Galilee. Uma grande porção do ministério público de Jesus foi realizado ali na Galileia, To signify that he was the light of the nations. para significar que ele era a luz das nações. It's for this reason that he gives this commandment in Galilee. É por isso que ele dá essa ordem final aqui lá na Galileia. Now this mandate began with the apostles, Esse mandato, é claro, começou com os apóstolos, but we are to continue until Christ returns. mas nós devemos continuá-lo até a volta de Cristo. The apostles are the foundation on which the church is built. Os apóstolos também são esse fundamento sobre o qual a igreja é edificada. This commandment was not given just to them, Essa ordem não foi dada apenas para eles, given to them for the church. foi dada a eles para a igreja. Every church must keep in mind what we read in the confession of faith. Toda a igreja deve se lembrar daquilo que nós lemos na confissão de fé. The purpose of the church O is pro- for the gathering and perfecting of God's elect. O propósito da igreja é o ajuntamento e o aperfeiçoamento dos eleitos de Deus. This divine mandate continues then for the Presbyterian Church of Aracaju. Essa ordem divina, então, ela continua, ela permanece para a igreja presbiteriana em Aracaju. Last night, I considered with you the relationship of divine sovereignty and human responsibility in the gospel enterprise. Ontem à noite eu considerei com vocês
a questão da soberania de Deus e o evangelismo, a responsabilidade humana nessa ideia da evangelização. There is no tension between election and preaching, Não há tensão alguma entre a doutrina da eleição e a pregação, between predestination and evangelism. entre predestinação e evangelismo. And so tonight we go a bit deeper Então, hoje à noite, nós aprofundaremos um pouquinho mais. as we consider that work of evangelism. Ao considerarmos essa obra na prática, A work I know that you're already committed to. uma obra que eu sei a qual vocês já estão comprometidos. And so it's my purpose simply to encourage you in what you're doing. Então, o meu propósito é apenas encorajá-los ainda mais naquilo que vocês já estão fazendo. So I want to show you here that on the basis of Christ's mediatorial authority, Então, quero mostrar essa noite que, com base na autoridade mediadora de Cristo and emboldened by his presence, e encorajados por sua presença, the church is to disciple the nations. a igreja deve discipular as nações, On the basis of Christ's mediatorial authority com base na autoridade mediadora de Cristo and emboldened by his presence, e encorajados por sua presença, we are to disciple the nations. nós devemos discipular as nações. I will consider with you the authority of the mission, Considerarei com vocês a autoridade da missão, the work of the mission, a obra da missão and encouragement for the mission. e o encorajamento para a missão. We begin where Christ begins, and that's with the authority of the mission. Nós começamos onde Jesus começa, que é exatamente na autoridade da missão. As he comes up to his apostles, Ao se chegar aos apóstolos, the first words out of his mouth, as primeiras palavras que saem de sua boca all authority has been given to me in heaven and on earth. são: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. By this statement, our Savior is not talking about the authority that is his as the second person of the Godhead. Nessa afirmação, Jesus não está falando de sua autoridade enquanto segunda pessoa da Trindade. He's not referring here to the kingship of the triune God. Ele não está aqui falando do reinado do Deus triuno. No, he's talking about his authority as the risen, exalted, mediatorial king. Ele está falando aqui de sua autoridade enquanto esse rei mediador ressurreto. Authority given to him because he accomplished the perfect work of redemption. Autoridade dada a ele porque ele completou toda aquela obra de salvação, de redenção. In obeying the law of God on our behalf, Ao obedecer toda a lei de Deus em nosso lugar, in offering himself as the perfect sacrifice for sin, e se oferecendo como um perfeito sacrifício pelo pecado, submitting to death and burial, se submetendo à própria morte e sepultamento, and now raised on the third day. e agora ressurreto ao terceiro dia. The authority that's promised to him by God the Father in Psalm 2. Aquela autoridade que foi prometida a ele desde o Salmo 2. I will tell the decree. Eu direi o decreto. Jehovah said to me, Yahvé disse a mim: you are my son, today I have begotten you. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ask of me, and I will give you the nations as your inheritance, Peça-me e eu te darei as nações por herança, and the uttermost ends of the earth as your possession. e as extremidades da terra por tua possessão. You shall rule them with a rod of iron, Com vara de ferro as regerás, and break them in pieces like a potter's vessel. e as despedaçarás como um vaso de oleiro. It is this authority of which Christ speaks. É essa autoridade aqui da qual Cristo está falando. It was for this reward that we're told in Hebrews that he endured the shame of the cross for the reward that was set before him. É sobre essa recompensa que nós ouvimos falar lá em Hebreus, que ele aguentou a vergonha da cruz exatamente para recebê-la. This is the authority promised to him in Psalm 110. É essa autoridade prometida também lá no Salmo de número 110. The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.
O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. The Lord will stretch forth your strong scepter from Zion, saying, rule in the midst of your enemies. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Dear friends, Queridos amigos, our Savior tonight is on a throne. o nosso Salvador está assentado no seu sublime trono essa noite. And he is a great king. Ele é um grande rei. He is the King of kings and Lord of lords. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. And this is what he claims. E é isso que ele planeja. Notice the extent of this authority. Vejam então a extensão dessa autoridade. All people in all places. Todas as pessoas em todos os lugares. All things and all circumstances. Todas as coisas e todas as circunstâncias. All authority is given to me in heaven and on earth. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Over good angels, Sobre os anjos bons. over Satan and demons, Sobre o próprio Satanás e os demônios. over every nation of the earth. Sobre todas as nações da terra. It is a universal authority. É uma autoridade universal. Providence has been entrusted into the hands of the Lord Jesus Christ. A providência foi confiada nas mãos de Jesus Cristo. As part of his rule, he is governing and preserving all people and all actions. Como parte do seu reinado, ele está governando todas as pessoas e todas as ações. And so there's not one nation in all the earth Então não há sequer uma nação em toda a terra that can shut its doors to King Jesus. que pode fechar as suas portas para o Rei Jesus. The doors remain shut only as long as he wills them to be shut. As portas estão fechadas somente enquanto ele quer que elas estejam fechadas. The nations belong to the Lord Jesus Christ. As nações pertencem ao Senhor Jesus Cristo. He is mounted on a glorious white stallion. Ele está montado num grande cavalo branco. A sword proceeding from his mouth. Uma espada sai de sua boca. And he's galloping through the kingdom of Satan, E ele está galopando pelo reinado de Satanás, subduing, subjulgando gathering his elect. e ajuntando os seus eleitos. And this authority is what lies behind this mission that he's given to us. E é essa autoridade que está por trás dessa missão que ele deu a nós. And it should be absolutely successful. E ela vai ser totalmente bem-sucedida. As the psalmist tells us in Psalm 72, Porque o salmista nos diz no Salmo 72 the Christ shall have dominion. que Cristo terá todo o domínio. He shall rule from sea to sea, verse 8, No versículo 8, domine ele de mar a mar, from the river to the ends of the earth. e desde o rio até os confins da terra. Verse 11, let all kings bow down before him, all nations serve him. Versículo 11, todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. I hope you believe this tonight. Eu espero que você creia nisso nessa noite. Away with that wretched theology that says the kingdom of Christ has not yet been established. Jogue fora aquela teologia perniciosa que diz que o reino de Cristo ainda não veio. Scripture is very clear. A Escritura é bem clara. Christ is king. O Senhor Jesus é rei. His kingdom is in your heart, O reino dele está no seu coração, in his church. na sua igreja. But also as king, he rules in providence over all things for the sake of the church. Mas como rei, ele também rege sobre todas as coisas pelo bem da igreja. There's not a thing that's happening in the world today, not a thing in Brazil, Não há nada acontecendo no mundo hoje, nem no Brasil, that ultimately is not a part of the plan of King Jesus to extend his kingdom. que em última instância não seja parte do projeto do Rei Jesus para o avanço do seu reino. Paul says he's been made head over all things for the sake of his church. Paulo diz que ele foi feito cabeça sobre todas as coisas pelo bem da sua igreja. All things. Todas as coisas. Corruption in government, Até a corrupção no governo. impeachments, E impeachments. bad economy, Economia ruim. weak church. Uma igreja fraca. It is all under the control of Jesus Christ. Tudo está debaixo do controle do Senhor Jesus Cristo. And
all for the sake of his godly, E tudo pelo bem dos seus santos, for his purposes, para os seus propósitos. and they'll be accomplished. E eles serão consumados. This is the authority of the mission. Essa é a autoridade da missão. The authority of the king who now gives you this mandate. A autoridade do rei que agora lhe dá essa ordem. The work of the mission. A obra da missão. Verses 19 and 20a. Versículos 19. Versículo 19. Just 19? And 20a. Versículo 19 e a primeira parte do versículo 20. Essa é a obra da missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Here we have the church's marching orders. Aqui nós temos então as ordens para a igreja marchando, que vai marchando. The mission that seems impossible, Essa missão que parece impossível. but the mission given through the apostles to the church. A missão dada pelos apóstolos à igreja, His church in every age and every place. à sua igreja em todos os tempos, em qualquer lugar. Here in Aracaju, Aqui em Aracaju, the goal, the mission is to seek to bring the nations of the earth to the Lord Jesus Christ. o objetivo continua sendo trazer todas as nações para o reinado de Cristo. He lays out the strategy for the mission. Ele mostra a estratégia da missão. Go, or as you go, Ide, ou enquanto vocês vão, make disciples. fazei discípulos. This mission is spelled out in greater detail in Acts 1, verse 8. Essa missão está colocada em maiores detalhes em Atos 1:8. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. The strategy is laid out in terms of concentric circles. A estratégia ela é dada aqui como uma espécie de círculos concêntricos com o mesmo centro. Initially, it was in the geography of Palestine. Inicialmente, ali na geografia da Palestina, The mission was to begin in Jerusalem, a missão deveria começar em Jerusalém. and then it was to spread in all of Judea and Samaria, E aí deveria se espalhar por toda a Judéia e Samaria, and from there to the remotest part of the earth. e de lá até os confins da terra. The pastor's preaching through Acts. O pastor está pregando em Atos aqui na igreja. This is the outline of the book of Acts. Esse aqui é o esboço do livro de Atos. The church in Jerusalem, A igreja em Jerusalém. the church spread out through Judea and Galilee, Aí a igreja se espalha por Judéia e Galiléia. the gospel carried by Philip to Samaria, E aí o evangelho é levado por Filipe até Samaria. the first Gentile convert, Cornelius. That chapter is the hinge between the Jewish mission and the Gentile mission. E aí nós temos ali no capítulo 10 a conversão do primeiro gentil em Cornélio, fazendo a transição exatamente entre a missão para os judeus e a missão para os gentios. And then the apostle Paul, the missionary to the Gentiles. E aí agora o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 9, o missionário, o apóstolo para os gentios, Who could write in Colossians that the gospel had been carried to the known world. que escreveu e poderia escrever em Colossenses, como fez, que o evangelho tinha sido levado a todo mundo, Fulfilling what Christ prophesied in Matthew 24 would take place before Jerusalem was destroyed. cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia profetizado em Mateus 24, dizendo que aquilo aconteceria antes que Jerusalém, que o templo fosse destruído em 70 depois de Cristo. Now tonight the geography is different. Sorry. Tonight the geography is Hoje à different. noite a geografia é um pouco diferente, But the strategy is the same. mas a estratégia é a mesma. Your Jerusalem is here in Aracaju, A sua Jerusalém está aqui em Aracaju, particularly in your congregation. em particular na igreja. But you're involved in planting churches, Mas vocês já estão envolvidos na plantação de outras igrejas. first in your city. Primeiro na cidade. And
this is how it works. You build a strong church. E é assim que funciona. Você primeiro edifica uma igreja forte, That strong church builds other strong churches e essa igreja forte edifica outras igrejas fortes, who will yet build other strong churches. que vão edificar outras igrejas fortes. And you have these centers in Teresina, E vocês têm esses pecadores também lá em Teresina, Porto Velho, em Porto Velho, Recife, Recife, each one e em cada lugar. starting locally. Vai começando da mesma maneira. One day, E um dia, all those circles are going to meet. todos esses círculos vão se encontrar. There'll be a great Reformed church in Brazil. E haverá uma grande igreja reformada no Brasil. But it doesn't stop here. E não para aqui. The circles go out Os círculos vão além, to Latin America, para a América Latina, Africa, África, Europe, Europa, the United States. Estados Unidos. And so the church grows and grows and grows. E assim a igreja cresce e cresce e cresce. This is the strategy. Essa é a estratégia. It's a very wise geographical strategy. É essa estratégia sábia e geográfica. You can borrow a military analogy. Você pode aqui fazer uma analogia militar. If a great army plans an attack, Porque quando um exército planeja um ataque, it has to have its headquarters, precisa ter aqui o quartel-general. but more importantly, a supply line Mas mais importante, deve ter uma linha de suprimentos, with food and material. com comida e material. And so as you go forth, you must have these home bases E enquanto vocês vão por aí, vocês precisam ter essas bases também, that are strong, que são fortes, that can support the work as it goes forward. que podem trazer esse suprimento àqueles trabalhos que estão incipientes. And so it's a geographical strategy, so to speak. Então essa estratégia é geográfica, claramente. Now, in Christ's day, it was a theological strategy. Nos dias de Cristo também era uma estratégia teológica. As we saw last night, Jew first, then Gentile. Como vimos ontem, primeiro judeu, depois gentil. There was a covenant transition that was taking place. Havia aqui uma transição pactual acontecendo. The gospel was taken to the old covenant people O evangelho foi levado ao povo da antiga aliança. as they refused to receive the Messiah. E ao recusarem receber o Messias, God begins to incorporate by the hundreds of thousands Gentiles into the covenant community. Deus começa a incorporar os milhares de gentios para dentro dessa comunidade pactual. But that applies to us as well. Isso aplica a nós também. For there will be people that come to your church Porque haverá pessoas que virão à igreja, that are undesirable, que são pessoas não desejáveis, desprezíveis até, prostitutes, prostitutas, homosexuals. homossexuais. What are you going to do with them? O que você faz com essas Are you going to pessoas? shun them? Você vai levá-los para longe? Are you going to love them for Christ's sake Ou vai amá-los pelo bem de Jesus Cristo and call them to repentance and faith? e chamá-los ao arrependimento e à fé? But we also see the strategy has a goal. Mas nós vemos aqui que a estratégia também tem um objetivo. And that goal, you see, is to make disciples. Esse objetivo é discipular nações. Today, so much of modern evangelism is seemingly concerned with getting people saved. Hoje, infelizmente, o evangelismo moderno parece se preocupar apenas em salvar pessoas. That is never the end of evangelism. Esse nunca foi o objetivo final do evangelismo. Evangelism is to see people become servants of the Lord Jesus Christ as part of His church. O evangelismo tem como propósito tornar pessoas servas de Cristo por meio do trabalho da igreja. Our goal is to see people of the earth brought under the saving lordship of King Jesus. O nosso objetivo, então, é trazer as pessoas do mundo para debaixo desse governo maioral de Jesus Cristo, Lord and master of their lives, para que Ele seja Senhor e mestre de suas vidas, transforming them to serve Him in every area of life. transformando-os à medida em que eles vão servindo a Cristo em todas as áreas da vida. How then does this take place? Como é que isso acontece? 3 things. 3 coisas. In English, 3 I's. We'll see if Broto can do it. Em inglês são 3 I's. Vamos ver como é que o Broto consegue fazer isso.
Initiate, iniciar, incorporate, incorporar, inculcate. inculcar. All É word right. time. Very good. 3 Is. Okay. So, we begin by initiate. That is our evangelism. Então nós começamos pela iniciação. Esse é o nosso evangelismo. Disciples come to Christ through repentance and faith. Discípulos vêm a Cristo por meio do arrependimento e fé. We preach Christ and Him crucified. Nós pregamos a Cristo e a Ele He crucificado. must be the aroma and the environment of every message. Esse é o aroma e o ambiente de toda mensagem. He says if we lift Him up, He will draw all men to Himself. Ele diz que se nós o levantarmos, Ele vai atrair todos os homens a Ele We mesmo. preach Christ. Pregamos a Cristo. And we call on and we beg and we command men and women and children to repent and believe on the Lord Jesus Christ. E nós chamamos, e nós convidamos, e nós suplicamos que homens, mulheres e crianças venham e se arrependam e creiam. That's the initiation of our mission. Essa é a iniciação da missão. That's the first step of discipleship. O primeiro passo do discipulado. But it's only the first step. Mas é apenas o primeiro passo. The second step we often miss is to incorporate. O segundo passo, que geralmente não se faz, é a incorporação. Notice he says, make disciples of the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Vejam o que ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Baptism is the mark of belonging under the headship of King Jesus. O batismo é exatamente essa marca de pertencermos à liderança do Senhor Jesus Cristo. It is that name that no other person can read that is placed upon you. É esse nome novo que ninguém pode ler, que é colocado sobre você. It is the sign of cleansing and regeneration, É um sinal de purificação e regeneração, union with Christ. de união com Cristo. And when the recipient is regenerate, it becomes a powerful authenticating seal of the grace of conversion. E quando o seu recipiente de fato se regenera, aquele sinal se torna como que uma realidade, uma garantia do que aconteceu com ele de fato. Of course, in the missionary context, the first recipients of baptism are professors upon profession. É claro que, no contexto missionário, os primeiros recipientes do batismo são aqueles que professam a sua fé e por isso recebem então a marca. But God's covenant purposes have not changed, Mas os propósitos de Deus não mudaram, because God does not change. porque Deus não muda. And just as children in the old covenant belong to the covenant and receive the covenant sign, E assim como as criancinhas pertenciam ao pacto na velha aliança e recebiam o sinal do pacto, children in the new covenant belong in the covenant and should receive the covenant sign. as crianças na nova aliança continuam pertencendo ao pacto e recebendo o sinal do pacto. And so the children of at least one who makes the profession of faith also is to be baptized. Então os filhos de pelo menos um daqueles que professam a fé devem ser batizados também. We see this in a missionary evangelistic context in Acts chapter 2. Nós vemos exatamente isso no contexto missionário lá em Atos capítulo 2. In verse 38, when the people cried out, "What must we do?" No versículo 38, quando as pessoas dizem: o que nós devemos fazer então agora? Peter said, "Repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. You'll receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is for you and your children, and for all who are far off, as many as the Lord shall call to himself." Pedro diz em Atos 2, 38 e 39: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Peter makes it clear to the Jews that as they come, their children are with them. Pedro deixa claro para aqueles judeus ali que ao virem, seus filhos vêm também. And then he talks about Gentiles. E aí ele fala dos gentios também. That's the phrase, as many as who are far off that God will call to himself. Essa é a frase que diz
aqueles que ainda estão distantes e que ouvirão. Now, implied in that is their children. E aí, claro que debaixo disso também estão seus filhos. Can you begin to imagine the chaos in the church? Você pode começar a imaginar o caos na igreja. If the Jews could bring their children into the covenant, Se os judeus podiam trazer os seus filhos para o pacto, but the Gentiles were told, no, you may not bring your children into the covenant. mas aos gentios era dito, não, vocês não podem trazer os filhos ao pacto. Baptism is for all who are in the covenant of grace. O batismo é para todos aqueles que estão dentro do pacto da graça. We don't claim that our children are regenerate, Nós não dizemos que os nossos filhos são regenerados, but they are members of the covenant people under the promises of the Lord Jesus Christ. mas eles são membros do povo pactual, And recipientes também das promessas de Cristo. And thus we baptize them. E por isso nós batizamos as crianças. Notice in baptism we have the unity of the Godhead. Vejam aqui que no batismo nós temos a união da Trindade. Our evangelism is to be biblically focused. O nosso evangelismo deve ser focado biblicamente. People must know who God is. As pessoas devem saber exatamente quem Deus é. God is not Allah. Deus não é Alá. God is not the God of the Jews. Deus não é o Deus dos judeus. God is the Father, Son, and Holy Spirit, the triune God, and that's proven here because you're baptized into the name of the triune God. Deus é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está provado aqui porque nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Now, I want you to see that baptism is a part of evangelism. Eu quero que vocês vejam então como o batismo é parte desse evangelismo. My wife had an ancestor. A minha esposa tinha um ancestral. Really, she had a lot of ancestors. Na verdade, ela tem vários ancestrais. But this one was a missionary in Iran. Mas esse foi um missionário no Irã. There's actually a book written about him, 10 Muslims Meet Christ. Na verdade, tem um livro escrito sobre ele cujo título é 10 muçulmanos que se encontraram com Cristo. And that's wonderful that 10 Muslims met Christ. Não é maravilhoso que 10 muçulmanos se encontraram com Cristo? But he never established a church. Mas nunca se estabeleceu uma igreja ali. He never stayed in one place and modeled for Muslims what a Christian home looked like. Mas ele nunca ficou ali, dentre os muçulmanos, mostrando o que é um lar cristão. But you see, baptism is part of the gospel message. Church planting must always be joined with evangelism. Mas vejam então como o batismo é parte fundamental do evangelismo. A plantação de igreja é o evangelismo também. Do you remember the story of Philip and the Ethiopian eunuch in Acts chapter 8? Vocês se lembram da história de Filipe e o eunuco etíope lá em Atos 8? The eunuch is reading from Isaiah. O eunuco está lendo de Isaías. And he invites Philip into the chariot to explain to him what he's reading. E ele convida Filipe para entrar na sua carruagem para explicar o que ele estava lendo. Philip explains the gospel to the eunuch. O Filipe explica o evangelho ao eunuco. Now, verse 36 is very important. Atos 8:36 é muito importante. They're riding along in the chariot. Eles estão lá na carruagem. The eunuch says, "Look, there's water. What keeps me from being baptized?" E é o eunuco que diz: olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? It's very interesting. It wasn't Philip who said, "There's water, let me baptize you." É interessante, não foi Filipe que disse: está ali a água, vamos batizá-lo. How did the eunuch know he needed to be baptized? Como é que o eunuco sabia que ele devia ser batizado? In the same way that people in Jerusalem did in Acts chapter 2. Da mesma forma que as pessoas em Jerusalém souberam em Atos 2. It's part of the gospel message. É parte da mensagem do evangelho. Baptism does not save, O batismo não salva, but it must accompany the profession of faith in the Lord Jesus Christ. mas deve acompanhar a profissão de fé no Senhor Jesus Cristo. This also shows us why parachurch organizations have not been given the authority to do evangelism. Isso também nos mostra porque a autoridade do evangelismo não é dada a essas entidades para-eclesiásticas. They can't baptize. Eles não podem batizar. They don't plant churches. Eles não plantam igrejas. Incorporation Incorporação must be part of initiation.
deve ser parte da iniciação. It's essential to a gracious, growing relationship to the Lord Jesus Christ. É essencial a esse relacionamento com Cristo, que deve continuar crescendo cada vez mais. So initiate, Então, iniciar, incorporate, incorporar inculcate. e agora inculcar. You notice that Jesus says that as they go and make disciples of the nations, teaching them to observe all things that I have commanded you. Vejam que Jesus diz: fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Just as all evangelism must lead to baptism, Assim como todo evangelismo deve enfocar também o batismo, all evangelism must include discipleship. todo evangelismo deve incluir discipulado. To disciple the nations, we must teach the men and women, the boys and girls that God brings into the church. Para discipular as nações, nós devemos ensinar os homens, as mulheres e as crianças que Deus traz para a igreja, The whole counsel of God. todo o conselho de Deus, All that we are to believe tudo aquilo que nós devemos crer and all that we are to do. e tudo que devemos fazer. And that's why it's very important that we have a very good Reformed discipleship program as well. E é por isso que nós devemos ter também um programa de discipulado reformado na igreja. As a young Christian, Como um jovem cristão, it would have been great if somebody had set me down and explained to me about how to read the Bible. teria sido maravilhoso se alguém tivesse sentado comigo e me ensinado a como ler a Bíblia, How to pray. como orar. I remember my first Lord's Supper. Eu me lembro da minha primeira Santa Ceia. I'm sitting in the midst of the congregation. Eu estou ali no meio da igreja Everybody had their heads bowed. e todo mundo com a cabeça baixa, curvada. I didn't know what I was supposed to be doing. Eu não sabia o que eu devia fazer. You see, discipleship is essential. O discipulado é essencial, But it doesn't stop with the ABCs of the faith. mas não para com o ABC da fé. Our goal is to see godly men and godly women serving Jesus Christ in every area of their calling. O nosso objetivo é ter todo homem e mulher piedosos servindo a Jesus Cristo em todas as áreas da vida. Teaching men how to be godly men and faithful husbands and fathers. Ensinando aos homens a como serem maridos e pais piedosos, Loving their wives sacrificially. amando suas esposas sacrificialmente, Teaching women how to be in submission to their husbands. ensinando as mulheres a como estarem em submissão aos maridos, How to run a home. como cuidar da casa, So many things. tantas coisas. All of this Tudo isso must be part of our goal of discipleship. deve ser parte do nosso objetivo no discipulado, But it doesn't stop there. mas não para aí. We are to teach them to think God's thoughts in every area of life. Precisamos ensiná-los a pensar o pensamento de Deus em todas as áreas da vida. This is why what you'll hear tomorrow night is so essential. É por isso que aquilo que vocês vão ouvir amanhã à noite é tão essencial. The Great Commission is an education mandate, not just a missions mandate. A grande comissão é um mandato educacional, não apenas missionário. And we need reformed confessional schools. That's the best way to accomplish that in your culture. E nós precisamos de escolas verdadeiramente reformadas e confessionais. Essa é a melhor forma de realizar esse discipulado no meio de vocês. And so we make disciples. Então nós fazemos discípulos também. We initiate, we incorporate, we inculcate. Nós iniciamos, nós incorporamos e nós inculcamos. And this is the commandment given to you as a congregation, E essa é uma ordem dada a vocês enquanto igreja, corporately and individually, corporativamente e individualmente, praying, orando, reaching out. indo atrás dos perdidos, Each of you according to his or her gifts, seeking to see others come to Christ. cada um de vocês com seus dons e talentos especiais, procurando trazer o máximo de pessoas para Cristo. A woman, Uma mulher, a member, I think, of this congregation, um membro dessa congregação, dessa invited your igreja, pastor when he was 16 years old to come to church. convidou o seu pastor a vir a essa igreja quando ele tinha 16 anos de idade. And here God converted him, E aqui Deus o converteu,
She had a very important role in his conversion. Ela teve um papel fundamental na conversão dele. The simple things that you say and do, As coisas simples que você faz ou diz, the invitations to church, os convites que você faz para as pessoas virem à igreja, those people you are praying for by name. pessoas que vocês estão orando por nome, nome a nome. Each of you seek according to your gifts to see others come to Christ. Cada um de vocês procurem, com seus dons e talentos, trazerem cada vez mais pessoas para Cristo. Best place to begin is take 2 or 3 people and start praying for them by name each week. A melhor forma de começar é escolher talvez 2 ou 3 pessoas e começar a orar por elas, por nome. And you need discipleship yourselves. E vocês também precisam do discipulado. You must take advantage of what the church offers. Vocês devem tirar vantagem daquilo que essa igreja oferece. To be at both services on the Lord's Day. Estar em ambos os cultos no dia do Senhor. To be here on Thursday nights for teaching, but also for prayer. Estar aqui quinta-feira à noite para a oração, mas também para a doutrina. So that you're a church of disciples who are disciple makers. Para que vocês sejam uma igreja de discípulos que vão fazer discípulos. Well, the task is daunting. A tarefa, ela parece muito difícil. And so our Savior graciously gives us the encouragement. Então o Senhor Jesus graciosamente nos dá o encorajamento. In the end of verse 20. E no final do versículo 20. And lo, I am with you always, even to the end of the age. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Notice the emphasis. Vejam a ênfase aqui. Lo, E eis, behold, percebam, listen to me. ouçam-me, I am with you. eu estou convosco. The great covenant word. A palavra pactual está aqui. God is our God and we are his people. Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. He's with us, never to leave us or forsake us. Ele está conosco e jamais nos abandonará. Christ now promises that by his Spirit, he is with us in a very special way as we go about this mission. Cristo agora nos promete a mesma coisa, que pelo seu Espírito Ele estará sempre conosco ao consumar a sua missão. And notice the duration. E vejam a duração disso. Always, Sempre, even to the end of the age. todos os dias, até a consumação do século. Christ, by his Spirit, is in his church. Cristo, por seu Espírito, está no meio da igreja. Remember what we saw in Acts 1:8? Lembram-se o que nós vimos lá em Atos 1:8? You'll receive power when the Holy Spirit has come upon you. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. The Spirit was given to the church on the day of Pentecost. O Espírito foi dado à igreja lá em Pentecostes. He was given to you individually when you were regenerated. Foi dado a você individualmente quando você foi regenerado. He dwells in the midst of the people of God. Ele habita no meio do povo de Deus. And with each one of the people of God. E com cada um dos indivíduos do povo de Deus. Sanctifying, Santificando, but also empowering. mas também dando poder. So there's 3 great things out of this encouragement. Então nós temos aqui grandes coisas desse encorajamento. The first we saw last night in Acts 18:9 and 10. Primeiro, a primeira coisa que nós tiramos aqui é o que vimos ontem lá em Atos 18. It makes us bold in our task. Nos deixa ousados na nossa tarefa. Which one? 9 and 10, 18, 9 and 10. Atos 18, versículos 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Last night I focused on the promise that I have many people in this city. Ontem à noite eu me foquei na promessa de que Deus disse que Ele tinha muito povo naquela cidade. But tonight look at I am with you. Mas nessa noite vejam aqui No Deus man- dizendo: eu estou com você. No man will attack you in order to harm you. Ninguém vai fazer-te mal. Ninguém ousará fazer isso.
He is with you. Ele está com você. When David Livingstone was in Africa, when David Livingstone was in Africa, Quando David Livingstone estava na África, and I think he was questioned about, was he fearful? foi perguntado a ele se ele estava com medo de alguma coisa. He said, no, I have this promise. Ele disse: não, eu tenho uma promessa. It's a promise of a gentleman. A promessa de um cavalheiro. He'll never break it. Ele nunca quebraria essa promessa. So it makes us bold. Então, isso nos torna ousados. It then, as we see, ensures our protection. E também nos garante a proteção. This does not mean that harm will never come to the evangelist. Isso não significa que nenhum perigo ou qualquer coisa não acontecerá com o evangelista. But no harm divorced from the gracious sovereign purposes of Christ the King. Mas com certeza, nenhum mal vai acontecer à parte da soberana graça do Senhor Jesus Cristo. And so James Então Tiago was martyred early on. foi martirizado logo no início. At the same time, Peter was supernaturally delivered from prison Mas ao mesmo tempo, Pedro foi sobrenaturalmente liberto da prisão. because Christ is controlling the lives of each one of us. Porque Cristo está controlando a vida de cada um de nós. But the harm here is spiritual harm, Mas o mal aqui é um mal espiritual. harmful evil. Um mal que é perigoso. All things work together for good to those that love God and are called according to His purpose. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus And propósitos. Christ with us is the guarantee of that. E Cristo conosco é a garantia disso. The third is power. E a terceira coisa que aprendemos aqui é o poder. I've already touched on this. Eu já trabalhei nessa ideia. Because of the presence of the Spirit, Por causa da presença do Espírito, we have spiritual power. nós temos poder espiritual. And the forces of hell cannot withstand the battering ram of the gospel. E as forças do inferno não conseguem prevalecer contra isso. The most hardened, arrogant sinner that Christ has chosen to save cannot stand before the effectual call of the Spirit. Aquele pecador mais arrogante e blasfemo que Jesus escolheu para salvar não pode resistir àquilo que nós chamamos de vocação eficaz. And so in this task, you need not fear. Então nessa tarefa você não precisa ter medo. If God is for us, who can be against us? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Do you believe that? Você crê nisso? If God is for you, Se Deus é por você, none can stand against you. ninguém pode ser contra você. Here we see the guarantee of success, Aqui nós vemos a garantia do sucesso. the authority of Christ, A autoridade de Cristo, who commissions us, que nos comissiona, is with us. está conosco. And of course, here we're reminded again of the need of prayer. E aqui mais uma vez somos lembrados da necessidade da oração. For it is through prayer that we experience the power of the Holy Spirit. Pois é pela oração que nós experimentamos o poder do Espírito. In the pursuit of holiness, Na nossa perseguição pela santidade, in preaching, na pregação in evangelism. e no evangelismo. And so on the basis of Christ's mediatorial authority and emboldened by His presence, the church is to disciple the nations. Então, com base nessa autoridade mediadora de Cristo e encorajados pela sua presença, a igreja deve discipular as nações. I know this congregation is committed to this task, Eu sei que essa igreja já está envolvida com essa tarefa, but each one of you needs to embrace this task. mas cada um de vocês deve abraçar essa tarefa ainda The mais. task of the church, A tarefa da igreja, your part in that mission. a sua parte nessa missão. And understand E entendam, that success is not based upon size or resources. o sucesso não está baseado no tamanho ou nos recursos. God often conquered overwhelming odds with a handful. Deus geralmente fez bastante coisa com poucas pessoas. Gideon's 300. Os 300 de Gideão, The priest singing psalms.
os sacerdotes cantando salmos, and the enemies of God routed. e os inimigos de Deus são ajuntados. And so embrace the task. Então abracem essa tarefa. But a final word to any of you here tonight who do not know the Lord Jesus Christ. Mas uma palavra final para você que porventura nessa noite ainda não conheça o Senhor Jesus Cristo. Embrace the Savior. Abrace o Salvador. You've heard tonight that He is a King, Você ouviu nessa noite que Ele é um rei. a glorious, mighty, beautiful King, Um rei belíssimo, glorioso e poderosíssimo, who's all-powerful. que é todo poderoso. And Psalm 2 says that while you're yet in the way, E como o Salmo 2 nos diz que enquanto você está no caminho, submit to Him unless you perish. você deve se submeter a Ele para que você não pereça. Be ruled tonight by His gospel scepter. Seja governado essa noite pelo cetro do seu evangelho, Lest in the day of judgment you be ruled by the rod of iron. para que você, no dia do juízo, não seja governado por uma vara de ferro. And so tonight, dear friend, if you're not a Christian, Então, nessa noite, querido amigo, se você não é um crente ainda, let nothing stand between you and the Lord Jesus Christ. que não haja nenhum obstáculo entre você e o Senhor Jesus Cristo. Flee to Him. Fuja para Ele. Drop your love of sin. Deixe o pecado para lá. And take hold of this beautiful and glorious Savior. E tome esse glorioso Salvador para você mesmo. Amen. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus, obrigado porque as tuas promessas de fato se cumprem. E nós estamos mais uma vez aqui testemunhando isso em nossas próprias vidas. Como é que nós podemos duvidar, ó Deus, da tua obra salvadora, da tua obra missionária, da tua obra que vai alcançar tudo aquilo que a tua palavra, que não pode mentir, nos diz que vai acontecer. Ó Deus, nós sabemos que essa conferência não é por acaso. Nós sabemos, ó Deus, que tudo isso que está acontecendo não é apenas um planejamento humano do conselho desta igreja, mas vem da Santíssima Trindade, desde antes de todas as coisas, para exatamente nesse século 21, no dia que se chama hoje, atingir Aracaju, atingir o Brasil, atingir as nações. Ó Deus, levanta essa igreja ainda mais para fazer com coragem, sem medo, com ousadia, aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Abençoa a todos, dos mais velhos aos mais moços, que essa igreja seja conhecida como a igreja que ora e que planta igrejas e que discipula, porque eles amam o discipulado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amen.